Pergunta Márcio Otero Magal. Se os deuses não têm ego, como eles brigam? Bom, o ego é uma soma, né, de intenções, de memórias e planos, de sonhos e traumas. Então acaba chamando de ego uma coisa ruim, porque diante do mundo injusto, a soma de sonhos e traumas do mundo injusto vai ser uma puta injustiça, né? Mas no caso dos deuses, o que dá pra gente chamar de ego são suas personalidades, né? As personalidades de Deus. Então se você falar que o vermelho é furioso, o vermelho fica impaciente às vezes, ou é muito feminino, é o ego dele. Se pegar o azul, falar que ele tá muito frio, ou muito chato de repente, ou tá muito mandão, é o ego do azul. Você pegar o amarelo, falar que ele tá muito tranquilo, muito espiritual, muito zen, né? É o ego do amarelo, né? O laranja tá muito feliz, tá muito alegre, é o ego dele, né? Verde tá muito ressoante, tá muito tranquilo e apaziguante, ou enfim, né? Ou o verde tá curtindo a natureza, ou o verde vive no reino animal, ou quer viver o reino vegetal, o verde é chato, ou o azul que é chato. Você vai falar do ego dos deuses? Depende de quem tá ali, o momento daquele deus, mas ali são as formas de comungar com o mundo, né? As cores. Então, quando a consciência se vê lá de cima, ela vê que ela ama uma sensação, nossa, calor que eu tava, ai que ventinho bom, que maravilha, é isso que eu amo, esse vento bom aqui, geladinho. Daqui a pouco você fica gelado, frio, ai cara, que vento ruim, preciso de um vento quentinho, preciso mergulhar na água. O que você precisa não é isso ou aquilo, o que você precisa é comparar, né? Trocar a perspectiva. Então a consciência plena lá em cima vê isso. Então ela precisa comparar suas polaridades. A soma daquela amplificação, daquela repetição de ecos. É sempre o mesmo átomo, certo? Com aquelas cores, com aqueles ângulos. Repete para virar mineral, vegetal, animal, humano, deve. Com quanta repetição? As cores se unem, se conhecem, viram egrégoras intensas, que são as emoções, né? Então essas emoções, você tá olhando lá de cima, você sente o ódio, uma hora aquilo te dá prazer, depois você vê do outro lado, é o amor, a paz, não, aquilo estava errado, mas também foi útil. Você tem que ficar comparando. Então Deus passa pelas casas, que são os deuses. Ele se olha de perspectivas relativas. De todas as probabilidades quânticas, nós nos resumimos nas verdades paralelas, que são as cores, os sábios. Ou seja, Deus poderia ter sido Deus justo em todos aqueles sábios, apesar de muito diferente. Um sábio de um lado poderia brigar feio contra o sábio do outro lado. E os dois são justos. Os dois são o caminho de Deus. Então essa discussão, essa disputa, isso aqui dá pra chamar de disputa, né? Essa conversa entre os deuses, entre as diferentes maneiras de absorver as possibilidades e provar pro outro que, opa, você não tá sozinho. Essa não é, senão você ia estagnar. Se essa fosse a tua verdade absoluta aí, ô vermelho, você ia estagnar, acabou, porque aí você fala, não tem conversa, travou, ia voltar pro zero e tem que fazer tudo de novo. Graças às verdades paralelas, absolutas, a conversa é eterna. Todos estão certos, apesar de totalmente opostos. Isso é ego? Não, é a soma dos egos, né? Dos ecos, que vem a mesma coisa. A soma das constatações dão possibilidades eternas e verdadeiras, que vão ficar discutindo, são os 12 ângulos, né? Vão ficar conversando. Para que eles possam ali embaixo, perceba, ó a responsabilidade dos deuses. Sempre eles vão estar sendo injustos. Porque lá no coletivo, olhando lá para baixo, todos estão tendo aquelas variantes. Aí o que um chama de injusto, olha que filho da puta injusto lá embaixo. O outro Deus lá do outro lado fala, injusto caralho, olha aqui, ó, injusto é aquele ali que é um covarde, entendeu? Então todos eles estão defendendo o coletivo e atacando o coletivo, porque estão todos certos e errados. Compreende? Porque boa parte do coletivo você pega um Deus, outra parte você pega outro, porque eles tiveram aquelas possibilidades momentâneas e aquele Deus entende porque ele teve que matar, ou entende porque ele teve medo, entendeu? Aí eles vão se pegar aqueles deuses que vão defendê-lo, as personalidades de Deus que tiveram aqueles tipos de vida que vão entender porque a luz agiu daquela forma. E está certa do mesmo jeito. A não ser que outro Deus fique mais puto e convença que não. Dessa vez é aqui, ó, pá. Vai pegar a maior parte dos deuses, vai apoiar ele e falar, nesse caso, pá. Aí a justiça vai contra aquele Deus perdeu pro outro. Entende? E nisso Deus está respirando em todas as possibilidades, analisando a si mesmo, fazendo justiça. Embora em outra visão seria injustiça, ele não divide a culpa sozinha. Ou seja, os deuses estão ajudando a consciência geral, ou seja, sendo a consciência geral, dividindo o escuro. Estão ajudando a consciência a dividir o escuro entre todos eles. Porque dividir o escuro nada mais, nada menos é do que de segurar a injustiça. Caralho, é assim, mas poderia ser assim. E agora? Com quem fica esse peso? A gente divide de forma que possamos explicar o porquê é assim, de maneira a fazer com que todos se sintam justificados, que tenhamos verbo para fazer todos se sentirem felizes. Ou seja, o fluxo vai ser um desenho só, mesmo que pudesse ser outro. Esse é um desenho só, pudesse ser outro no sentido de, opa, por que não para lá? Porque lá ia sair aqui, que ia cair aqui. Ou seja, no fim é sempre um desenho só, tentando se convencer que não. E consegue, hein? Não é um desenho só. Opa, cores, aqui ó, esse ciclo de cores, essa simetria aqui ó, é um só, não é?
Opa, mas não. Você pensa que o vermelho tá aí? Mas olha aqui, ó. Rapidinho deixa o azul puto, o vermelho tá aqui, o azul foi lá pro outro lado. Entendeu? As cores ficam se invertendo. Ah, Deus, você é calminho? Olha eu te irritando aqui, ó. Pá, te mostrar um pouquinho de mim. Pá, já inverteu. O vermelho foi pra lá, o azul pra lá. Não tem como, porque todos eles são todas as cores. Todos eles são a luz, que é Deus. Entendem? Essa é a conversa. As cores são as personalidades, os chakras de Deus. Corpo de Deus. Ele se resume nos sábios, que se resume no povo da igreja, que somos todos nós. Né? Aí você fala, mas o Deus é aquele ali. Mas ele só é aquele Deus porque todo esse coletivo aqui da igreja está vivendo as vidas dele, está tendo as perspectivas que mantém ele sendo ele. Ou seja, aquele Deus é aquela soma de coletivo, que entrega amor e honra para ele, que conversa com ele, que tem os bens dele. São um só, de fato. Aí é a casa daquele Deus, é o reino daquele Deus. Juntos esses reinos, é o reino de Atlântida, todos juntos um reino só, que fazem a luz, né? Então aí você vai ter os seguidores mais próximos de um Deus ou de outro, porque através daquele Deus, ele consegue conversar melhor com o verbo e com Deus geral, né? Com a trindade. Fazer parte do quântico eterno. Para se reabastecer, se nutrir e poder enlaçar ali e fazer valer a pena todas as experiências que teve. Nessa de ficar defendendo as experiências que cada Deus teve, para ser justo, ele tá fazendo o quê? Mantendo as experiências acontecendo. Tá defendendo o coletivo, tá advogando pelo coletivo, tá fazendo as possibilidades do coletivo ressurgirem, porque ele mantém essas possibilidades vivas nele para ele ser o Deus completo que ele é, né? Cada cor, para ter as experiências que tem. Para que os deuses sejam justos, para defender sua justiça, os deuses têm que manter esse passado existindo e suas devidas explicações. Suas devidas sínteses, que são nada mais nada menos que ele mesmo. De onde veio e de onde vai. Aquela soma de conclusões que nos faz ser movimento frente ao nada.